Olá pessoal, na primeira aula desse curso a gente falou sobre problemas computacionais, né? Então a gente discutiu toda aquela forma um pouco mais matemática e formal de expressar os problemas, né? É, e aí a gente apresentou também esse problema que a gente vai ver hoje, que é o problema do mínimo do vetor, tá? O mínimo de vetor, né? O melhor valor do vetor, tá? A gente vai lembrar esse problema aqui, mas aí a gente vai trabalhar nesse problema de maneira bem específica, que tem a ver com o que a gente viu na aula anterior, né? A gente estava falando de algoritmos recursivos, tá? Então a gente vai trabalhar com esse problema do mínimo de vetor de uma maneira bem formal, como a gente já tinha discutido isso daí, bem formal, matemática, e ainda por cima trabalhar de maneira recursiva. Tá? Então a aula de hoje é sobre o problema do mínimo de vetor, que é um problema, assim, de certa forma, que a gente já conhece lá de algoritmos 1 e a gente já viu em algumas aulas aí. Uma ou duas aulas atrás, tá? Então, só para relembrar aqui, como é que a gente definiu o problema? Então, lembrando, né, numa definição de um problema computacional, eu sempre preciso definir a entrada e a saída, né, ou instância e resposta. Então, na minha entrada, eu vou te dar três coisas, tá? Uma tripla VAB, onde V é um vetor indexado pelo intervalo dos números inteiros entre A e B, tá? O A gente sempre está considerando que é menor ou igual do que B, tá? Senão também não faz sentido o tamanho do vetor. E aí, como resposta, a gente quer o índice, né, pertencente aqui a esse intervalo entre A e B, tá? Tal que o valor na posição daquele índice M é menor ou igual ao valor de todas as outras posições do vetor. Tá? Então a gente está trabalhando com um vetor aqui que começa na posição. Opa, desculpa. Começa na posição A, vai até a posição B. E a gente está buscando aqui um certo índice M, onde o V de M é menor ou igual que o V de I para todo o valor de I entre A e B, tá? Ok, o mínimo do vetor. Então, também acho que já vimos isso daqui, uma versão iterativa do algoritmo. Bom, se a gente não viu aqui nesse curso, a gente viu com certeza lá em algoritmos 1, né? Então, nessa versão iterativa, vou explicar bem rápido aqui, né? Eu inicializo, aqui eu fiz um comando meio esquisito aqui, meio estranho, é um tipo duas atribuições aqui, né? Eu pego esse valor do A, que é o valor aqui do início do vetor, né? Atribuo para o I, e o que está atribuído para o I eu atribuo para o M. Tá? Então, tanto no início, tanto I quanto M vão conter o valor de A. Né? E a ideia do M aqui é armazenar sempre, né? A gente só atualiza o valor de M no momento em que a gente identificar um elemento que é menor do que o que a gente tinha até então. Né? Então aqui, ó, enquanto o I vai começar de A, enquanto o I for menor do que B, aí eu faço o teste aqui, né? Então I recebe I mais 1, tá? Incremento. E aí eu testo o V, o V o V de I, o V da posição atual, o V da posição que eu estou vendo agora, é menor do que o valor da posição M, né? Lembrando que o M sempre armazena a posição onde está o menor elemento. Se isso daqui for verdade, aí você acaba atualizando aqui a posição onde está o menor elemento, tá? E aí no final a gente faz assim, eu devolvo a M, né? Que é onde está o índice do menor elemento, tá? Ok, sem muitos segredos aqui nesse algoritmo, tá? E aí, de aulas passadas, tá? Da última aula, se eu não me engano, agora não tenho certeza, mas assim, ó, a gente concluiu que esse algoritmo aí, esse algoritmo iterativo, né? Quando eu falo iterativo, tem a ver com iterações, né? E aí não significa que é um algoritmo recursivo, tá? Então, esse algoritmo iterativo, ele efetua B menos A comparações entre elementos de V, tá? Então, o que é essas comparações entre elementos de V? Esse daqui foi o nosso critério, o nosso recurso computacional escolhido
para fazer a contagem, né? Então, quanto que teu algoritmo vai consumir? Ele vai consumir, depende de qual recurso que você está falando, e nesse caso específico, que é comparações entre elementos de V, a gente está olhando especificamente para essa linha aqui, porque essa é a única linha onde são feitas comparações entre elementos do vetor, tá? E a gente tinha concluído nas aulas anteriores que a gente fazia B menos A comparações, tá? Lembrando aqui, né, que B e A são os índices aqui do vetor, tá? Então esse daqui era a nossa conclusão aí das aulas anteriores do problema mínimo de vetor, tá? Bom, agora, como eu falei, a gente quer trabalhar com o problema do mínimo de vetor numa versão recursiva, tá? Para desenvolver uma solução recursiva, eu já apresentei aquela ideia lá de vocês pensarem assim, se magicamente eu tivesse uma solução para uma versãozinha menor da entrada, tá? Então, é exatamente aqui que está o ponto, né? Vamos supor que eu tenho uma solução mágica para um vetor, não o vetor todo, não o vetor que vai de A até B, mas vamos supor que eu tenho essa solução mágica do vetor que vai de A até B menos 1, né? Ou seja, quase todo vetor com exceção da última posição. Então vamos supor aqui, ó, aqui está a minha solução mágica, a solução da instância V a B menos 1, tá? Então ele vai pegar o vetor, que a gente sabe que vem de A até B, mas ele vai magicamente responder aqui, dar a resposta correta para essa parte aqui que vai do A até o B menos 1, tá? E aí, bom, isso daqui é o índice M lá da nossa solução mágica, tá? Significa que ele está apontando aqui, né? Esse índice M está apontando para algum lugar aqui onde tem o menor dos elementos entre A e B menos 1. Bom, se eu tenho essa solução mágica aqui, já nesse passo aqui, né? O que eu tenho que fazer para, digamos assim, completar a solução? Né? Falta muito pouco para eu completar a solução. Bom, basicamente falta eu comparar só com o último elemento do vetor, tá? Porque se eu já tenho a solução para o vetor que vai do A até o B menos 1, basta eu comparar com a do último elemento. Então eu faço isso daqui, ó. Se o valor na posição B for menor que o valor da posição M, tá? O que eu faço? Bom, se esse cara aqui for menor do que o valor da posição M, a gente tem que atualizar o M, né? Então a gente atualiza o M, né? Então a gente sabe agora qual que é a posição onde vai conter o menor elemento. E aí, por fim, eu devolvo o valor de M, né? Então, essa é a parte legal, ó, que se você já tem aí uma solução da instância menorzinha, da entrada, que é um pouquinho menor, basta você fazer uma única coisinha, um único teste ali para você atualizar ou não, né, a tua solução, tá? E usando essa ideia aí, né, quer dizer, o que é a tal da solução da instância VAB-1, a tal da solução mágica? Na verdade, a solução mágica ela vai ser a própria chamada recursiva, né? Então, a gente pode escrever assim, tá? Então, ó, compare o que eu tinha antes aqui, né? Era o mínimo linha aqui, eu só chamei mínimo linha porque o mínimo era a versão iterativa, tá? Agora, então, mínimo linha para ser a versão recursiva. E aí, essa parte da solução da instância aqui, né? A nossa solução mágica, ela se tornou essa chamada recursiva aqui, tá? O resto permaneceu exatamente a mesma coisa, tá? Legal. Esse é o jeito de pensar recursivo, tá? Então, vamos ver como é que funciona. Aqui eu coloquei uma cópia do algoritmo que a gente acabou de escrever ali, né? No nosso pseudocódigo. E eu quero executar o mínimo linha aqui para o V12, tá? Então, V12 eu estou trabalhando com essa parte aqui do vetor, tá? Então, vamos fazer esse passo a passo aqui para a gente entender, tá? Então, a primeira coisa vai ser assim, ó. M recebe o mínimo VAB-1. Bom, M recebe, aí vai ter uma chamada de mínimo, vou só chamar de min, para o vetor A, para o vetor V, que começa na posição, quem que é A? A era 1, B era 2, então ele vai ser V1, 1, porque agora ele chamou para o B menos 1, né?
Só que, bom, o meu algoritmo ele já não vai executar o C aqui porque ele ainda está travado aqui nessa linha, nessa execução. Então ele vai ter que montar uma nova execução. E nessa nova execução, eu entrei novamente no código aqui e a primeira linha que eu vou executar novamente vai ser a atribuição do M ali. Então M vai receber mínimo, tá, de V. Quem que é o A? O A é 1. E quem que é o B da vez? O B da vez, ó, dessa chamada, né? Eu recebi aqui 1. E eu vou chamar aqui com 0, né? B menos 1 que é 0, tá? V1, 0. Bom, o que vai acontecer? Eu vou continuar travado nessa linha e vou fazer mais uma chamada recursiva aqui, tá? Eu vou agora ter os valores de A e B como sendo 1 e 0, né? E aqui talvez vocês já conseguem identificar um dos problemas aqui do nosso algoritmo, né? Porque eu sempre estou decrescendo aqui o valor de B, né? Então, vai para 2, para 1, 0, menos 1, e isso daqui nunca para, tá? Então, o que faltou aqui, que é um dos elementos lá que a gente tinha comentado na aula anterior, um dos elementos de algoritmos recursivos. Faltou o teste da base, tá? Então, percebam que ó, a partir do momento em que eu começo a trabalhar com esses valores aqui, ó, 0, menos 1, o vetor já não faz mais sentido, né? Um vetor que começa na posição 1 e vai até a posição 0 não faz sentido, tá? Aqui ainda ok, porque se você começa da posição 1 e vai até a posição 1, você está trabalhando com um vetor que tem um único elemento. Isso está perfeito, né? Então a gente tem que fazer um teste de base que é para verificar se o vetor não entra em casos estranhos como esse daqui, tá? Qual que é o caso estranho? Bom, quando A é igual a B, tá ok, né? Agora, quando o A for maior, então, ó, quando o A for igual a B, isso daqui pra gente está ok, tá? Aqui, ó, em cima, quando o A é menor do que o B, tá? Pra gente também tá ok isso daqui. Agora, o problema acontece quando o A é maior do que o B, tá? Aí isso daqui não tá ok, né? Então esse daqui que a gente vai ter que usar como critério aí para nossa solução base. E tá aqui, ó, tá? Então, ó, quando o A é igual a B, aqui eu fiz um pouquinho diferente ali, mas a gente já vai ler. A tripla VAB menos 1 não é uma instância do problema do mínimo de vetor. Tá? Então, ó, quando o A é igual a B, ou seja, quando o vetor tem tamanho 1, se eu fizer uma chamada para o AB menos 1, isso daqui vai dar problema, né? Por exemplo, quando o A era 1 e o B era 1, se eu fizesse a chamada aqui, ia ser 1 e 0, né? E isso daqui não é um vetor válido, tá? Então, olha só como é que eu resolvi aqui, ó. Se o A é igual a B, tá? Eu simplesmente vou devolver A. O que significa isso daqui? Significa que se o A é igual a B, eu estou trabalhando com um vetorzinho aqui, né? Onde o A é igual a B, o índice. Então, qualquer valor que está armazenado aqui vai ser o menor do vetor. É um vetor de um único elemento, então o menor é ele mesmo. Então, eu simplesmente devolvo o índice A. Poderia devolver o índice B também, tá? Então esse é o nosso caso base. Quando eu chego na igualdade aqui, eu não tenho mais nada que fazer, eu simplesmente devolvo o índice que eu tenho em mãos, tá? E aí sim eu continuo com o restante aqui do algoritmo que a gente tinha antes, tá? Então se ele não cair no caso base, tá? Aí ele começa a chamar aqui a solução recursiva e assim por diante, tá? Então, como sempre, lembrando aqui, a gente está assumindo que o usuário não está digitando bobagem e que ele está digitando um valor que é A menor ou igual que B, tá? A gente não vai considerar o caso em que ele digita, por exemplo, V76, tá? A gente não supõe isso daqui. Seria só mais um casozinho a gente tratar aqui, mas assim, é só para ficar um pouco mais claro aqui, mais simples o código, a gente deixa dessa forma. Tá? Então vamos ver uma execução
Agora, dessa versão corrigida aqui, ó, então a versão aqui corrigida está aqui do ladinho, né? Agora sim, vamos executar aqui, ó, vamos fazer duas execuções, tá? Nesse vetor aqui. A primeira é V13, tá? V13, então eu estou me concentrando nessa parte aqui do vetor, né? Então, vamos supor lá que eu estou no meu programa principal, né? Lá em C começa, a gente chama de main, né? Aí eu fiz um monte de coisas e de repente eu chamei mínimo de V13, tá? Se eu, por exemplo, para armazenar alguma variável aí, tipo, sei lá, C, tá? Chamei aqui. Bom, quando ele chamou aqui, vai iniciar a execução desse algoritmo aqui. Então, a primeira coisa que ele faz é testar se o A é igual a B. 1 é igual a 3? Não, tá? Então, ele não vai fazer isso, ele vai passar para cá, tá? M, então ele vai fazer M, recebe o mínimo, tá? O mínimo de... Tem o mínimo linha ali, mas a gente ignora, tá? Mínimo de V, o A, que é 1, e o B menos 1, que é 2, tá? Então, travou nessa linha aqui, tá? Travou nessa linha, executou uma nova chamada recursiva. Quando chamou uma nova chamada recursiva, ele começa daqui, ó. Tá? Então, o A é igual a B, o 1 é igual a 2, tá? Porque o A e o B dessa chamada tá aqui, ó, 1 e 2. Não, não é verdade. Então, ele passa para cá, tá? O M recebe o mínimo de V1 B menos 1, que é 1, tá? E aí, de novo, travou na linha aqui porque ele tem que fazer uma chamada. Aí agora ele testa aqui, ó. Se o A é igual a B, 1 é igual a 1, para essa chamada aqui é verdadeiro. Então o que ele vai fazer? Ele vai devolver A, tá? Então aqui acabou aqui, ó, destravou aqui e me devolveu A. Quem que é A é 1, tá? Então o M recebe 1. E aí agora ele vai testar aqui, ó. Aí agora que destravou, ele continua aqui, ó, né? Então, se o V de B é menor do que V de M, então o que ele está perguntando aqui, ó? Se V de B, quem que é B? Bom, B é aqui, ó, é esse cara aqui, ó, porque eu estou nessa execução aqui, tá? Então, se o V de 2 é menor do que V de... Quem que é M? É 1 aqui, ó, que a gente veio da chamada recursiva, tá? Isso daqui é verdadeiro? Então, V de 2, quem que é V de 2? V de 2 é 23. 23 é menor do que 16? Não. Então, ele não vai atualizar o M, tá? Ele não vai fazer essa linha aqui. E aí, ele simplesmente vai devolver o M do jeito que estava. Ou seja, ele vai... aqui acabou, né? E aqui acabou também. E devolveu 1 aqui, ó. Né? Porque aqui o que ele devolveu aqui, né, é 1, tá? Ok. Destravou a linha, tá? Destravou a linha. Agora eu vou continuar aqui, ó, tá? Então ele vai fazer se V de B. Quem que é o B da vez? Tá aqui, é o 3. Se o V de 3 é menor do que o V de M, quem que é M? Tá aqui, ó, 1. Tá? Se é verdade, V de 3, o que é? É 4. É menor do que 16? É. Então, ele vai atualizar o M. Então, ele vai fazer M recebe 3. Tá? E no final, devolva M. Então, beleza, ele acabou de executar essa linha. Acabou aqui e devolve o 3. Então, aqui vai virar 3. E no final, aqui a tua variável C do programa principal vai receber 3, que é justamente a resposta aqui, o índice onde está localizado o menor elemento do vetor. Tá? Bom, ainda tem aqui assim, né, uma outra execução que a gente pode fazer, o mínimo V47. Vamos fazer rapidamente aqui, tá? Mas segue a mesma ideia, exatamente a mesma ideia. Tá? Eu vou apagar aqui para facilitar. Então, vamos supor novamente que a gente fez a chamada lá no programa principal. Tá?
Eu coloco o main aqui, mas sabe que o main ou begin end, que nem tinha em Pascal lá, isso daí é o de menos, né? Mas vamos supor lá que eu estou trabalhando com C. A gente está trabalhando com pseudocódigo aqui, mas só para vocês entenderem que eu estou trabalhando no programa principal, tá? Ou uma outra função que chamasse. Aí eu fiz várias coisas lá que eu quero fazer e de repente chamei lá uma linha que vai ser C recebe mínimo de V47, tá? Mínimo de V47 eu estou trabalhando então aqui, ó, nessa parte do vetor aqui, tá? Ok, fez a chamada, começa a execução. A é igual a B, 4 é igual a 7? Não, tá? Então o que ele vai fazer? M recebe mínimo de V4, 6, tá? Aí de novo, entrou na chamada recursiva, testou A igual a B, 4 é igual a 6? Não, tá? Então vai chamar M recebe mínimo de V4, 5, tá? Chamou novamente, ficou travado na linha. Chama aqui, testa o A igual a B, o 4 é igual a 5? Não. Então vai novamente fazer. Então percebam que ele vai sempre chamando até chegar na base, né? Aí quando ele chega na base ele vai devolvendo, ele vai retornando com o valor. Então aqui ó, V44 chegou na base, então A igual a B, então ele devolve A, tá? Então ele vai devolver 4 aqui, tá? 4. Então o meu valor de M é 4 e agora ele vai destravar aqui a linha do C, né? Se VD, quem que é VD? B. Quem que é o B dessa vez aqui? Bom, eu estou falando dessa chamada recursiva aqui, ó. Então o meu B é 5. Se o V de 5 for menor do que V de 4, isso é verdade? Olha aqui pro vetor, né? V de 5 é menor do que V de 4, 15 é menor do que 42? É. Então você tem que atualizar o M, tá? O M agora ele vai valer 5, tá? Então esse 4 aqui já era. E aí ele vai devolver 5. Legal. Então ele acabou a execução aqui dessa parte e me devolveu 5. Vamos colocar aqui em verde, 5, tá? Então percebam assim que o 5 ele é a melhor resposta até esse ponto aqui, né, do vetor, assim, vamos dizer. Só que a gente ainda tem que fazer para o 6 e para o 7. Então, a gente está voltando na chamada recursiva aqui, né? E ele, no fundo, ele vai atualizar todas as vezes, né? Só de olhar aqui o vetor, ele vai atualizar para o 8 e depois para o 4. Mas vamos ver aqui a execução. Ok, então ele destravou aqui a chamada recursiva, ficou com 5. Agora a próxima coisa é se V de B menor do que V de M. V de B, quem que é o B da vez? Eu estou falando dessa chamada recursiva, então o B ele é o 6. V de 6 é menor do que V de M. Quem que é nosso M atual? É o 5. Então, isso é verdade também, né? Então, ele atualiza. O M vai valer 8. Desculpa. O M vai valer 6. Tá? 8 é o valor que está armazenado, né? Não vamos confundir índice com o valor armazenado do vetor, né? Ok. E agora ele devolve o valor de M. Então ele vai devolver, terminou aqui a execução aqui, né? E vai devolver o valor de 6, tá? Bom, destravou aquela linha ali. Agora a próxima coisa que ele vai fazer é o se V de B. Quem que é o B da vez? Tá aqui, ó. Se V de 7 é menor do que V do M, que é 6. Isso daqui é verdade? Também é verdade, porque o 4 é menor do que o 8. Né? Então ele atualiza lá o valor de M, que vai ser 7. Né? E aí acabou, porque ele vai devolver o 7. Devolveu o 7, acabou. Não tem mais nada que executar dentro da função. Né? Então aqui vai ser 7, que é de fato o resultado correto aqui que a gente vai armazenando nessa variável C. Tá? Então se eu focasse só para nessa parte aqui do vetor, né? A gente sabe que o valor correto é o 7, né? Posição 7, que é onde está armazenado o 4, que é o menor elemento do vetor. Tá?
Então essa é a nossa execução aí bem passo a passo, aí abrindo, né, as chamadas recursivas. Tá? Vamos continuar no próximo vídeo.